Fala galera do Arquibancada Tricolor, a gente aqui ainda em Córdoba para falar um pouco aí sobre essa estreia com o pé esquerdo do São Paulo na Copa Libertadores, derrota para o Tajeres 2-1, um futebol que a gente tinha uma certa expectativa que o São Paulo fosse melhor, mas a gente viu mais do mesmo, né, Gabriel? Então vamos fazer uns comentários aí para a galera comentar também aqui no nosso YouTube. Exatamente, assim, primeiro o Córdoba parece que tem algo com o São Paulo Futebol Clube, né? O São Paulo é um time que não nasceu para jogar no Mário Kempes. É o segundo jogo que a gente vem aqui, segunda vez que piso em Córdoba, segunda vez que eu volto pé da vida e com um sentimento de um pessimismo absoluto, né? O que vai ser o próximo passo do São Paulo depois de hoje e depois do jogo de ontem, que foi terrível. Claro que ontem tem várias situações atípicas, por exemplo, 3 lesões em uma primeira etapa que ninguém espera, não dá para controlar 3 jogadores machucarem, mas acho que acima desse debate tem que estar o debate de como que o São Paulo não evolui, como que o Thiago Carpini não consegue fazer esse time jogar bola, não consegue fazer o time evoluir. Perguntei para ele na coletiva ontem se o saldo geral do trabalho dele eram mais pontos negativos ou pontos positivos. Ele ficou bem incomodado com a pergunta, mas em geral falou, né, que enfim, não dá para ele fazer um balanço, que o time também perde, mas perde lutando. Então assim, ele enxerga um saldo positivo. O São Paulo, por sua vez, né, na figura da diretoria, não vai admitir publicamente, mas assim, já não está mais com 100% convencimento de que o Carpini é o cara para o resto do ano. Então me parece muito mais um fim de linha postergado, um fim de linha alongado. Eu acho que o Carpini não é um técnico que vai fazer um grande trabalho no São Paulo em grandes jogos, é um cara que tem as suas limitações. Sendo justo também, né, é claro que assim, o cara virou vidraça, então é mais fácil jogar pedra. Mas eu acho que assim, dá pra julgar mil e uma coisas do Carpini, mas a situação do Rato, de segurar a alteração, pra mim aí é o único ponto que estão cruzando uma linha, né, de serem um pouco injustos e desonestos com ele, porque assim, se eu fosse o Carpini, né, com um time já com 2 machucados, machuca um terceiro, tem 10 de acréscimo, e se eu mexer eu perco 2 mudanças, e um jogo complicadíssimo como era ontem, eu seguraria sem o Rato também, 10 jogadores por 10 minutos, mas ele assume o risco. Não, até porque assim, contra outros adversários no Paulista, o pessoal criticou justamente por ele não usar 5 substituições também, né? Então acho que nesse ponto aí da substituição de ontem, eu concordo com você. É injusto, qualquer coisa que ele fizesse o pessoal ia criticar, né? Isso é um ponto. Tem o que eu falei ontem também das lesões, que 28 minutos do primeiro tempo, a gente já tinha perdido o Lucas, tinha perdido o Rato. Uma coisa também que muita gente falou, que eu discordo, que é o seguinte: o DM do São Paulo é ruim. O DM, ele trata quem está lesionado. Sim. Não é a prevenção da lesão. Talvez o que tenha, Senna, é assim, forçar a barra para liberar os caras o mais cedo possível. Isso. E não 100% recuperados, né? Então o São Paulo, por exemplo, tem muito disso. O Lucas Moura volta, machuca, depois joga naquela perigando e tal, machuca de novo. O Rato igualmente, ele tem já 3 lesões em sequência que são o mesmo problema, né? Então assim, tem muitas coisas que a gente tem que questionar, assim. Parte física dos atletas, claro que tem caras mais experientes, tal como o Rames, o Lucas, tal, que vão machucar mais naturalmente pela temporada, mas assim, me espanta muito ter 15 dias de treino, 15 dias de trabalho e o Lucas aguentar jogar 28 minutos. Então assim, algo tá errado, né? Não dá pra normalizar esse tipo de coisa. Mas assim, é um time que, em geral, em Córdoba não fez um grande jogo. É um time que, em geral, ainda que assim, fosse com as peças inteiras, acho que não teria vencido o Tajeres. É um time que foi bagunçado taticamente, não teve nenhum entrosamento no meio pra frente, né? Então isso é uma coisa que o André Silva brigou o jogo inteiro, bateu cabeça, não conseguiu fazer nada absolutamente, porque a bola mal chegava para ele também. E a zaga, para mim, é o ponto central desde que o ano começou praticamente. Para mim, o Diego Costa é um cara do 8 ou 80, oscila muito mais, né, do que joga bem. Então, para mim, não é um cara para ser titular do São Paulo. E o senhor Wellington, quero ver ele pedir mais 100 mil, pedir mais 200, mais grana para renovar, porque assim, desde que começou essa história toda de internacional, de fica ou não fica, são desempenhos tristes, terríveis. A gente abriu um contador de quantas bolas saem nas costas do Wellington, estoura até o final do ano. Então assim, é um cara que é difícil falar em bancar o Wellington porque não tem plano B, mas acho que tem que ser uma urgência de cara do São Paulo de vir um cara para ser titular, não para ser banco do Wellington, para ser titular, porque o Wellington oscila muito e acho que não tá mais com a cabeça no São Paulo. Acho que o foco dele já foi embora, já tá em outro lugar. E cara, ontem foi horrível, terrível o jogo dele, talvez o pior jogo dele com o São Paulo. E ontem acho que poucos se salvam, até o Pablo Maia, que em geral vai muito bem,
foi muito mal ontem, né? Então, Córdoba tem essa história. E aí até o Rato, quando saiu lá, falou, né, que esse estádio tem uma bruxa, não é possível. Acho que assim, as bruxas não é que tem uma mística histórica aqui, porque, claro, a gente perde os jogos e fica essa coisa de, putz, Córdoba não serve pro São Paulo. Mas também, cara, são 2 jogos em Córdoba, um com o Ceni lá atrás, que não cabe a gente falar, mas que o Ceni também erra um montão e o time não joga nada. E ontem, acho que a bruxa não é... Ainda que não tivesse lesões, eu não enxergo o São Paulo vencendo ontem o Tadieres. Acho que o São Paulo volta pro jogo quando entra o Luciano, quando ele consegue dar uma injeção de ânimo. Mas... E o Galopo, né? E o Galopo, que entrou muito bem também, que foi bancado muitas vezes, assim, sem explicações maiores, né? Então, assim, eu vejo que é um São Paulo que mereceu perder e é um São Paulo que não dá nenhum ânimo, não dá nenhum otimismo para a sequência do ano. É um pessimismo que toma conta quase que 100% de seu torcedor, né? Ninguém imagina um São Paulo, por exemplo, agora no próximo jogo vai comer a bola, vai jogar muito, vai estar organizado taticamente, porque o Carpini mostra que o trabalho dele é isso aí mesmo. E aí a régua tem que ser baixada na análise, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. O saldo é negativo, né? A gente vê uma estreia frustrante para o torcedor, até para o próprio elenco mesmo, né? Ninguém tá feliz com isso. Fica essa baixa perspectiva de melhora, porque a gente vê o time sem evolução. Por mais que tivesse convocados, tivesse desfalques e tudo mais, o time treinou 5, 6 dias aí com o elenco completo, né? E no que se refere ao departamento médico, concordo com o que o Gabriel falou. Na verdade, assim, existe essa volta muito apressada de jogadores que não estão plenamente curados, pelo que a gente pode ver. O que eu quis dizer de não críticas ao DM é que, assim, das lesões de ontem, por exemplo, não é uma coisa que o DM não presta, então o jogador lesionou. Não é isso. Mas no histórico, sim. No histórico, sim. Não, é inadmissível que o São Paulo tenha tantas lesões. Peraí. É mais preparo físico, né? Não, sim, mas não é isso que eu quero dizer. Não é passar um pano pro DM. O que eu digo é o seguinte: existe um histórico no São Paulo de lesões de muito tempo. De muito tempo, que é inadmissível. Um time de Série A tem tantos jogadores lesionados que não pode ficar assim. O São Paulo chegou no Brasileiro de 2022, por exemplo, era o time com mais jogadores lesionados. Então alguma coisa tem que ser feita. Ou é a preparação física que está exigindo, estourando muito os jogadores, ou é a fisiologia que não está funcionando. O DM demora também para recuperar. Isso sim, isso a gente não pode amenizar a crítica. A gente tem que ser muito enfático nesse ponto. Em relação ao jogo de ontem, especificamente, não dá pra gente falar o seguinte: o DM não funciona e aí por isso que lesionou. Eu acho que tem mais coisas aí. Então é o que a gente fala. Pode ser os treinamentos, a gente não sabe, a imprensa não tem acesso. Pode ser a fisiologia, pode ser. Então não tem uma causa única, mas tem sim uma responsabilidade, uma parcela muito grande da comissão técnica e do Carpini. Exatamente. Na não evolução do time. E aí, ainda na parte física, por exemplo, o Maia jogou todos os jogos do Paulistão, o Alisson também. O Carpini rodou muito pouco esse elenco. Ele dá um all-in, usa a sua força máxima quase que sempre no Paulistão, e aí o time tá estourado em abril praticamente. Não que seja só culpa dele isso, mas assim, falta rotacionar. Paulistão é o começo de temporada. No Brasil você leva muito ao pé da letra que você tem que ganhar o Paulistão e tudo mais. Acho que assim, tem que ter um saldo positivo. E esse pra mim é o principal pilar que é a sustentação do porquê eu acho que o Carpini não é um técnico para o São Paulo pós-Paulistão. Eu acho que assim, perder, ganhar faz parte do jogo. A forma que o São Paulo perdeu não foi bacana, sem padrão. Até aí tudo certo, entre muitas aspas, né? Mas assim, saldo geral do Paulistão foi qual? Você usou o seu elenco inteiro, você usou as suas peças máximas em todos os jogos e chega em abril com 4 de fora machucados e os que estão dentro 80% fisicamente, né? Então assim, você vai ter qual saldo pro resto do ano? Como que você vai seguir trabalhando e seguir fazendo um bom ano, sendo que a cada jogo machuca 1, machuca 2 ou 3, como machucou agora, né? Que é uma coisa irreal, surreal pensar que 3 machucaram. E é um saldo geral de anos, sempre é um dos times que mais figura no topo da lista de quem mais machuca jogadores na temporada. E aí é um problema que é recorrente no São Paulo, mas passa também pela forma talvez que o São Paulo trata os seus campeonatos estaduais. Acho que com o Hernan Crespo, que o time machucou bastante também, era porque deram all-in no Paulistão, mas deu all-in, venceu, saiu da fila, tudo certo. Aí vem o Carpini, dá all-in e cai nas quartas pro Novo Horizontino, o saldo é horrível, né? Não, sem dúvida. Fica essa... A gente sempre fica aqui na esperança que isso sirva como lição. Quarta-feira já tem Libertadores de novo contra o Cobressal, agora no Morumbis. Então assim, o que a gente pode tirar aqui, pelo menos do nosso lado, né? Pelo menos aqui a gente tenta fazer um trabalho aí para
trazer informações para vocês. A gente espera que você esteja curtindo esse nosso novo modelo de trabalho aqui do Arquibancada, onde a gente vai aos jogos, tenta buscar informações de bastidores, agora também conseguindo, como o Gabriel fez ontem, participar de coletiva, zona mista, né? Então a gente conta muito com esse apoio de vocês. E Gabriel, acho que pelo menos do nosso lado, saldo positivo de cobertura, né, de trabalho, e que agora na quarta a gente possa pelo menos comemorar uma vitória em casa, né? É sempre bacana, mas a gente volta de cabeça inchada, não tem jogos como o de ontem, né? É aquele pessimismo que o lado do torcedor fala, mas a gente fez um conteúdo acho que bacana aqui ontem em Córdoba, acho que a galera gostou também do que a gente entregou. E é isso, vamos ver aí, buscar aí nos próximos jogos que o time também ajude, né, a gente, para que a gente venha aqui mais sorridente, mais feliz, falar sorriso de ponta a ponta para falar do São Paulo, porque assim, eu tô com o mesmo sentimento, talvez muito parecido mesmo com o que foi aqui em Córdoba em 22 da final, quando acaba o jogo e você fala, o que vai ser daqui para frente? Não, o que dá para esperar de positivo daqui para frente? Claro que ano retrasado, era quase que fim de temporada, né, então... nem tinha tanto como ter esses passos bem definidos, mas esse ano eu já fico, putz, cara, dá um desânimo de como que o São Paulo do Carpini vai chegar para os próximos jogos, como que vai chegar quarta-feira. Quarta vai ganhar porque é o Cobressal, se não me engano, então assim, quarta-feira tem que fazer muita força para perder, né? A gente espera que ganhe, né? Aí se perder, para mim, assim, virou no vestiário 1-0 o Cobressal, tira o Carpini no vestiário, deixa o Rafinha comandar no segundo tempo, não tem como... aceitar, né? Acho que vai ganhar no Cobressal, mas não dá pra ser assim sempre sobrevida. Se a bola entra ontem, por exemplo, no último escanteio que teve uma defesaça do Tadjeres, aí era bom o trabalho? Não encobre, né? Então, acho que não dá pra encobrir. É um desempenho que é horrível por si só, é um desempenho muito fraco para um time do tamanho do São Paulo, para um técnico do tamanho do que o clube espera, né? Então, assim, acho que é um técnico que não supre a expectativa do seu torcedor. E aí, o resultado é esse aí mesmo. Eu queria ter otimismo, eu queria falar que vai melhorar, mas eu não sei. Bom, nos resta como torcedores também apoiar, torcer para que na quarta venha uma vitória, esse clima mude, e a gente conta muito com você. Então, para você, sei que é chato, mas a gente fala sempre aí, deixa o seu like, se inscreve, tem muita coisa por vir, segunda-feira. Estreia a grade. Isso aí, nova grade, nova programação, tem muita coisa aí. Então já começamos 10h30 com Bom Dia Tricolor, boletim 13 horas, tem o nosso podcast com Souza na segunda-feira. Então tem muita coisa por vir, a gente espera que você curta aí. Gabriel, obrigado aí pelo trampo. Fechou, tamo junto aí, sendo a galera aí também, deixa o like, se inscreva, muita coisa boa vindo por aí. Hoje esse vídeo é o nosso boletim diário praticamente que a gente tá fazendo aqui, mas a gente tá então aqui em Córdoba, aqui o Faro do Bicentenário, aqui ó, foi a FanFest no jogo de 22, o fatídico jogo de 22, nossa última passagem aqui por Córdoba, voltar para São Paulo agora, esfriar a cabeça, pensar menos em Thiago Carpini e aí, claro, quarta-feira é um novo dia para o São Paulo Futebol Clube, uma nova partida, estaremos por aí. Isso aí, valeu galera, um grande abraço, até a volta aí, saudações tricolores.